estudantes de Minas Gerais! Eu sou a professora Suzana Apolinário, a sua professora de Física. Hoje daremos início ao estudo do PET 3. Essa é uma aula para o primeiro ano do ensino médio. E no PET 3, quais serão os assuntos que iremos abordar? Para o primeiro ano, no PET 3, iremos abordar trabalho e energia. Teremos uma aula de energia mecânica 1 e a nossa terceira aula será a energia mecânica 3. Hoje começaremos com a nossa aula Trabalho e Energia. Encontra-se no PET 3, semana 1. Sejam todos bem-vindos! Na aula de hoje vamos saber que uma forma de transferir energia é através da aplicação de uma força que produz um deslocamento. Saber que o produto de uma força pelo deslocamento que ela produz é denominado trabalho da força. Saber também que a unidade de força no sistema internacional é o Newton e a unidade de trabalho no sistema internacional é Joule, que equivale a Newton vezes metros. Antes, porém, é importante destacar que a palavra trabalho na física tem um significado diferente da palavra trabalho aplicada no dia a dia. No dia a dia, trabalho significa exercer uma função, realizar uma tarefa, um emprego remunerado. Mas na física, trabalho é energia. Definição de trabalho na física. Trabalho é energia que se transfere por meio da ação de uma força durante um deslocamento. Então, a minha figura representa um corpo de massa M que se desloca sob a ação de uma força F. Então, vejamos, é um corpo de massa M qualquer. Não importa aqui o valor da massa do corpo. O que importa é que esse corpo está em movimento. E como eu sei que esse corpo está em movimento? O vetor velocidade está indicando que esse corpo movimenta-se para a direita. Então, num determinado instante, o corpo ocupa aqui uma posição inicial e após um tempo ele vai para uma outra posição. Durante o seu deslocamento, uma força F atuou sobre o corpo. Então, toda vez que um corpo se desloca sob a ação de uma força, nós dizemos que a força realiza um trabalho sobre o corpo. Mas vamos entender melhor isso aqui. Trabalho de uma força constante. O trabalho é uma grandeza física, portanto, ele pode ser medido, ele pode ser calculado. Quais as grandezas envolvidas no cálculo do trabalho? Vejamos, eu tenho um corpo que irá se deslocar, saindo de uma posição inicial, durante um tempo e atingindo então uma posição final. Durante o seu deslocamento, uma força F de valor constante, ou seja, o valor dessa força não muda, permanece o mesmo durante o deslocamento do corpo. Essa força irá atuar sobre esse corpo. Lembrando que força é medida em Newton e aqui o deslocamento será medido em metros. Além disso, essa força ela pode formar um ângulo com a direção do deslocamento.
Vejamos, a direção do deslocamento desse corpo é na horizontal. Essa força atua na direção diagonal, portanto, forma um ângulo entre o deslocamento. Nós chamamos de ângulo θ. Θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Cálculo do trabalho de uma força constante. Bom, o trabalho é definido matematicamente por trabalho é igual ao produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Deslocamento medido em ângulo e a força medida em newtons. O ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mas aqui apareceu o cosseno do ângulo θ. Vamos relembrar cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo é definido nas relações trigonométricas nos triângulos retângulos. O cosseno de um ângulo é o quociente entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo retângulo. Esses valores dos cossenos dos ângulos são fixos e estão relacionados em uma tabela. Mas não se preocupe, você não precisará decorar os valores desses ângulos. Sempre que for solicitado que você calcule o trabalho de uma força, esse valor será informado. Temos aqui alguns ângulos que são considerados os ângulos notáveis. Esses ângulos serão mais utilizados aqui no cálculo dos nossos trabalhos. Esses ângulos são ângulo zero, cujo cosseno é igual a 1, o ângulo de 30 graus, seu cosseno é 0,87, o ângulo de 45, o ângulo de 90, o ângulo de 180, que tem o cosseno igual a 1. Lembrando que cosseno é um número adimensional, ele não possui unidade de medida. Coloquei aqui um exemplo para a gente saber como calcular o trabalho de uma força. Vejamos. A figura abaixo representa um corpo que desloca-se 5 metros a partir da posição inicial xi até a posição final xf, sob a ação de uma força constante de módulo igual a 80 newtons. O ângulo entre a força e a direção do deslocamento é de 30 graus. Calcule o trabalho dessa força. Como assim? Vejamos de novo a nossa figura, que mostra o corpo que está inicialmente ocupando essa posição que eu chamei de xi. Durante um tempo ele irá se deslocar e atingir a posição final xf. Como assim posição inicial, posição final? Eu vou observar o movimento desse corpo durante um determinado tempo. A posição inicial é aquela posição que o corpo ocupava no início da minha observação, mas ele deslocou, mudou de posição e no final da minha observação ele ocupava uma posição que eu vou chamar de x final. Nós utilizamos a letra x para denominar as posições que um corpo ocupa na sua trajetória durante o seu movimento. Bom, vejamos, esse corpo está em movimento para a direita. Como que eu sei? O vetor velocidade está apontando para a direita. Existe uma força F de módulo constante de 80 newtons atuando sobre esse corpo, que está formando um ângulo de 30 graus com o deslocamento do corpo. Calcule o trabalho dessa força. Então, relembrando, sempre que tiver
Um corpo se deslocando sobre a ação de uma força, essa força realiza um trabalho sobre esse corpo. E esse trabalho pode ser calculado. Como calcular? Bom, primeiro a gente vai destacar os valores das grandezas indicadas aqui nesse meu exemplo. A força foi de 80 newtons, o deslocamento de 5 metros, o cosseno 30 graus, aliás, o ângulo 30 graus, que o seu cosseno vale 0,87. Vamos substituir esses valores na equação e efetuar os cálculos. Assim, teremos o trabalho dessa força vai ser o produto de 80 newtons vezes 5 metros vezes 0,87. Efetuando aí esses cálculos, nós vamos ter um resultado de trabalho igual a 348 newtons vezes metros, ou seja, 80 newtons vezes 5 metros vezes 0,87, que deu 348 newton vezes metro. Mas newton vezes metro é a unidade de medida de energia. E a unidade de medida de energia é denominada joule. Então, eu posso concluir que o trabalho realizado por essa força foi de 348 joules. Na física, muitas unidades de medida homenageiam aí cientistas célebres. E o joule vem em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, assim como Newton, em homenagem ao Isaac Newton. Bom, mas existe trabalho negativo. Como assim trabalho negativo? Quando a força atua em sentido contrário ao deslocamento, essa força não transfere energia para o corpo. Essa força retira a energia do movimento do corpo. Então vejamos, a minha figura mostra um corpo que se desloca para a direita, de acordo com o vetor velocidade. O que define o movimento de um corpo é a velocidade, não a força. Então, o corpo pode sim deslocar para a direita e ter uma força para a esquerda. Como, por exemplo, a força de atrito, que atua em sentido contrário ao deslocamento. Essa força retira a energia do corpo. O que isso significa? Se o trabalho é positivo, há transferência de energia para o corpo. O corpo armazena essa energia em forma de energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento e será assunto da nossa próxima aula. E se a força atua em sentido contrário ao deslocamento, a força retira a energia cinética do corpo. Mas o que é energia? O nosso universo, na sua totalidade, é constituído de matéria e energia. A matéria possui massa. Vejamos aqui na nossa figura. Essa figura representa alguns corpos celestes. Nós podemos observar ao fundo corpos luminosos. A luz é uma forma de energia. Mas nós também podemos observar nessa imagem alguns corpos massivos. A matéria, então, possui massa. A energia, nós a percebemos em suas transformações. Existem diversas formas de energia. Por exemplo, energia solar, energia elétrica, a energia cinética que nós falamos aqui hoje, relembrando, energia cinética é a energia do movimento, é a energia associada à velocidade dos corpos. Energia luminosa, energia sonora.
Então, uma forma de energia pode se transformar em outra forma de energia. Assim, nós percebemos a energia. A energia, nós a percebemos e a reconhecemos em suas transformações. Vou citar aqui algumas formas de energia que serão abordadas no estudo do PET 3. Energia mecânica. A energia mecânica é a energia do movimento e algumas formas de energia mecânica são energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Na próxima aula, então, voltaremos a falar sobre a energia mecânica. Agora vamos recordar o que aprendemos na aula de hoje. Bom, na aula de hoje aprendemos que uma forma de transferir energia é através do trabalho de uma força que atua sobre um corpo em deslocamento, transfere energia para esse corpo. Aprendemos também a calcular o trabalho de uma força. Relembra lá a expressão que nos permite calcular o trabalho de uma força? Trabalho é igual ao produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Aprendemos também as unidades de medida de energia, Newton vezes metro. Vimos que Newton vezes metro equivale a Joule, que é a unidade de medida de energia no sistema internacional. E vimos também um pouquinho do conceito de energia, ainda que esse conceito precisa ser muito mais conhecido, muito mais abordado. É um conceito importantíssimo no estudo das ciências. Bom, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido sobre o trabalho de uma força. Realizem as atividades lá do PET 3 da semana 1. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Continuem se cuidando. Até a próxima aula.